Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um Matinais. Cá estamos para mais uma conversa e desta feita vamos falar da semana de oração pelas vocações. Comigo em estúdio vou ter o Padre José Alfredo Ferreira da Costa, ele que é secretário da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios. É também a entidade responsável, por assim dizer, pela preparação desta semana da oração pelas vocações, uma semana que tem como tema geral a coragem de arriscar pela promessa de Deus. Ela está a decorrer até dia 12 de maio. E, portanto, vamos perceber aquilo que está preparado, porque é que foi preparado desta forma, o que é que se pretende e os objetivos que temos com esta semana de oração pelas vocações. Padre José Alfredo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu. E estar aqui connosco. E eu gostava de começar a nossa conversa até não já pela semana das orações, mas aproveitando também o facto de ser reitor do Seminário Maior do Porto e perceber aqui um bocadinho como é que vai sentindo nesta sua missão as vocações, elas vão aparecendo? Sim, recentemente nós apresentamos à Assembleia da Primavera, digamos assim, da Conferência Episcopal Portuguesa, os números dos alunos que frequentam as estruturas dos seminários em todas as dioceses do país. Estamos a falar em cerca de 600 alunos, desde a Pastoral das Vocações, o pré-seminário, os seminários menores, os seminários maiores e até os seminários Redemptoris Mater, que são seminários missionários em algumas dioceses do país. Portanto, naturalmente, as vocações aparecem e, graças a Deus e graças à Igreja, também temos estruturas de acompanhamento e que vamos fazendo esse trabalho do despertar, do acompanhar e de ajudar os jovens a fazer esse discernimento em ordem à vida sacerdotal. Só para que lá em casa também possam ficar mais sintonizados nesta nossa conversa, no Seminário do Porto já temos jovens que se preparam para futuramente assumirem o sacerdócio, não é? Sim, quando falamos em seminário maior, falamos daqueles alunos que concluem o ensino secundário e fazem o acesso ao ensino universitário. Portanto, são alunos que estudam o mestrado integrado em teologia e que, acompanhando esse estudo, digamos assim, académico, também fazem a sua preparação humana e espiritual em ordem à vida e pastoral, em ordem à vida sacerdotal, que acontece no final desses estudos e depois de um tempo de pastoral, digamos assim, de um tempo de estágio, já como diáconos, e então, no final, dão esse passo para a vida sacerdotal e presbiteral. Estamos aqui a falar de quantos anos de estudo, Padre? Portanto, o curso, o mestrado integrado em Teologia, nos moldes atuais, contempla 5 anos. Não é? E depois os 3 anos de licenciatura e depois 2 de mestrado. E ainda juntamos a esses 5 anos mais um ano de pastoral, com formação um pouquinho mais prática sobre a vida e a administração de uma comunidade cristã, tudo o que diz respeito à economia, à organização, à evangelização e ao dia-a-dia de uma comunidade. Portanto, junta-se esse ano. E depois os alunos são convidados a fazer um estágio antes do diaconado ou durante o tempo do diaconado, numa realidade pastoral muito concreta, onde podem também fazer esse discernimento final até à ordenação presbiteral, digamos. Então, se eu percebi bem, as contas aqui assim rapidamente, Padre Alfredo, isto significa que até à formação integral e estar pronto para assumir uma paróquia podem passar 11 anos? Em algum caso isso poderá acontecer. O normal é que sejam 7, 8 anos, não é? Aliás, o último documento que saiu de Roma, precisamente da Congregação para o presbiterado, digamos assim, para a formação sacerdotal, aponta exatamente esse tempo longo e de amadurecimento verdadeiro da congregação para o clero, melhor dito, aponta para esse tempo longo e amadurecido, exatamente para que a pessoa possa consolidar as suas opções
Porque, como eu costumo dizer aos nossos alunos lá no Seminário Maior, a função do seminário não é preparar uma pessoa para o dia da ordenação e para o dia da missa nova, não é? O trabalho do seminário é preparar uma pessoa para o exercício da vida sacerdotal ao longo da vida, não é? E toda a vida, e que isso seja feito de uma forma feliz e realizada e também autêntica, não é? Quantos alunos tem neste momento no seminário? Portanto, nós estamos a trabalhar com 48 alunos de 3 dioceses. Além da Diocese do Porto, estão também os alunos da Diocese de Vila Real e os alunos da Diocese de Coimbra. Portanto, frequentam a Faculdade de Teologia da Universidade Católica do Porto, no Paulo da Foz, e fazem depois a sua vida comunitária, a formação espiritual, humana e litúrgica no seminário. Olhando aquilo que acabámos de ver em termos de timings e de datas, quanto mais cedo surgir esta vocação, melhor. Qual é a experiência que nos traz do seminário? Esse processo da vocação é um processo complexo, não é? Portanto, tem a dimensão naturalmente familiar, não é? Tem também a dimensão comunitária, a dimensão cultural e social, e depois é um processo, digamos assim, espiritual e um processo psicológico, não é? Um processo humano complexo, em que alguém sente, na perspectiva cristã, esse chamamento, esse apelo de Deus para entregar a sua vida a uma missão, a uma causa muito concreta, e num contexto de uma comunidade cristã, e fazendo também a opção pelo celibato, no caso da vida sacerdotal. Portanto, estamos a falar de um processo muito longo e muito complexo. E para responder ao que pergunta, está estudado que a vocação acontece muito cedo, não é? Às vezes até nas crianças, não é? Um pouquinho como imitação, não é? Nós sabemos que as crianças têm isso, eu gostava de ser padre, ou gostava de ser apresentadora de televisão, ou então gostava de ser futebolista, ou gostava de ser médico. Portanto, também a questão vocacional aparece nas crianças muito cedo. E, naturalmente, é preciso dar tempo e acompanhar e ir fazendo esse discernimento para que exatamente a pessoa possa ter maturidade e segurança na opção que fizer. A experiência o que nos vai dizendo é que, mesmo sentindo esse apelo e esse chamamento quando se é criança, ou adolescente, ou jovem, muitas vezes, e nas circunstâncias atuais, a resposta vem mais tarde, muitas vezes já na idade adulta, quando a pessoa fez um curso, quando a pessoa já teve um emprego, até quando já fez uma experiência de namoro ou outra experiência missionária, como mais recentemente tem acontecido. Mas o processo vocacional é um processo complexo e um conjunto, não é? E só quando nós respeitamos todas as etapas é que chegamos, digamos assim, à certeza da opção vocacional de alguém. O trabalho dos formadores e de quem acompanha esse processo é exatamente, não é queimar etapas, nem fazer o caminho pela pessoa, mas é ir orientando e acompanhando e ajudando a ler os sinais da vocação, não é? Porque também podemos correr o risco da pessoa fazer uma opção vocacional, digamos assim, pelas razões erradas, não é? Pelas razões erradas. Não é? E, portanto, é preciso deixar amadurecer. Contudo, Exatamente. ficamos sempre numa expectativa de que, olhando à juventude e na perspectiva de que eles possam, ou dali possam advir, de facto, muitas vocações. Como é que olha para a nossa juventude, até num momento em que eu acho que eles estão a ser protagonistas da maioria das conversas dentro da nossa igreja, e como é que se vai olhando para estes chamamentos, para estas participações que os jovens vão tendo na igreja e naquilo que é o dia-a-dia da vida da igreja? Uma das características de ser jovem é a generosidade, não é? E também o entusiasmo que se colocam nas coisas e nas questões, não é? Portanto, e naturalmente isso é um substrato fundamental para uma vocação, não é? Para alguém entregar a sua vida, precisa de ser generoso, não é? Precisa ter entusiasmo e precisa de ser corajoso, não é? Portanto, e nesse sentido, sim, a juventude é um período ótimo para se propor, digamos assim, a pastoral das vocações, para ajudar o jovem a encontrar uma realização de vida, até para fazer uma proposta concreta, porque não ser sacerdote, ou missionário, ou religioso, ou religiosa, não é? Sendo que o importante é, na perspectiva de quem trabalha na pastoral das vocações, conhecer muito bem a cultura juvenil, não é?
e como pensam os jovens, como vivem, como sentem. De outra forma, nós não conseguimos fazer uma proposta que seja realista e também que vá ao encontro do coração daquele jovem, não é? Porque temos o exemplo do encontro do jovem rico com Jesus, não é? Senhor, eu cumpro os mandamentos, partilho do que tenho e, não é? Faço as minhas orações, o que é que posso fazer mais para ser perfeito, não é? E Jesus faz-lhe uma proposta vocacional, dá tudo o que tens, vem e segue-me, não é? E diz o evangelista que ele, triste e pesaroso, voltou as costas a Jesus. Portanto, também só compreendendo a cultura juvenil e como pensam e como sentem, é que podemos fazer uma proposta realista, porque às vezes também pode acontecer que essa proposta seja feita um pouquinho antes do tempo, não é? Ou nós procuremos o fruto na árvore quando ele ainda não está amadurecido e está pronto, não é? E então vamos colher e ele não sabe bem e não digamos assim, não aciona todas as qualidades do nosso paladar. Padre Alfredo, isso implica escuta, muita escuta, e escutarmos aquilo que os jovens têm para nos dizer e até olhando àquilo que também tem sido um mote do Papa Francisco. Temos sabido escutar os jovens nesta igreja? Sim, a comunicação dos jovens também é muito abrangente, não é? Claro que os jovens dizem muito e falam muito e comunicam muito, mas raramente se dizem, não é? Raramente se expõem, não é? Raramente se colocam em questão, não é? Ou se deixam colocar em questão. E eu penso que o grande trabalho e o grande desafio dos formadores é ajudar os jovens a dizerem-se, não é? Há uma linguagem pessoal de cada um se dizer a si mesmo o que sente, o que pensa, as suas experiências, não é? Deixar-se questionar, deixar-se orientar e essa é uma comunicação difícil de fazer e que é necessária essa qualidade de ter um ouvido, de ser uma presença que não critica, que não avalia, que não diz que está errado, que não diz vai por aqui e vais encontrar o caminho certo. Portanto, a escuta significa, de alguma forma, acompanhar a pessoa e ter sucesso com ela ou errar com ela, mas ser capaz de estar sempre... Uma imagem extraordinária que o Evangelho também nos dá é a imagem da parábola do filho pródigo ou do pai misericordioso, não é? Como Lucas diz, o pai que está à espera que o filho regresse, não é? Portanto, é essa atitude que nós devemos ter com os jovens, não é? Estar lá, estar presente para quando chegam de um acampamento de jovens têm coisas para dizer, quando vão a um concerto de verão têm alguma experiência para comunicar, quando vêm da escola devem ter sempre alguma coisa para dizer e essa presença do formador é que pode fazer a diferença. Nesta 56ª semana de oração pelas vocações, o tema a coragem de arriscar pela promessa de Deus, o que é que levou à escolha deste tema? Pronto, essa é uma mensagem do Papa. Portanto, esta semana de oração pelas vocações é uma atividade da Igreja Universal. Portanto, é proposta a todas as comunidades cristãs do mundo, não é? E cada ano o Papa Francisco e os seus antecessores também escreviam uma mensagem que orientava e que de alguma forma dava um mote para as atividades e para a oração desta semana. Esta do Papa Francisco é característica dele, não é? E também um pouquinho esse sentido de que nós não chegamos à meta sem darmos o primeiro passo, não é? Portanto, e aí essa expressão da coragem de arriscar, um bocadinho fazendo eco também da grande experiência do Abraão, que deixou a sua terra e foi para um lugar que não conhecia, apenas confiando na voz de Deus. E eu creio que o Papa Francisco tem tido essa capacidade no seu ensinamento e na sua experiência de nos colocar naqueles valores antropológicos mais profundos e mais sagrados, não é? É claro que essa é uma experiência pessoal e que cada um deve ter a oportunidade de fazer, digamos assim. Portanto, não devemos pensar em termos vocacionais, que a vocação é dirigida só a quem não tem nenhum horizonte de vida, não é? E às vezes isso pode passar também, não é? Ou em quem falhou aqui ou falhou acolá, e então é proposta a questão vocacional. Não, a questão vocacional é universal e todos têm direito
a experimentar isso, não é? Deus chama-me e o que Deus quer de mim. E a vocação, de facto, diz respeito a cada pessoa, né? Diz respeito a cada pessoa e a cada batizado. E, nesse sentido, a cada um, Deus pede uma coisa especial e uma coisa diferente. E a alguns vai pedir que sejam sacerdotes e que sejam missionários e que sejam religiosos e que sejam monges. E isso estamos certos que acontecerá se colocarmos a questão vocacional nessa dimensão universal. Em termos da Igreja Portuguesa, o que é que esta semana vai consistir em quê? Quais são os desafios ou as propostas que estão a ser colocadas aos jovens? Portanto, decorreu precisamente no sábado passado um encontro para formadores, digamos assim, e pessoas que têm essa missão de acompanhar outros no processo vocacional. Chamamos um Encontro Nacional de Pastoral Vocacional. Portanto, convidamos o Diretor Nacional da Pastoral das Vocações de Itália, que viesse um pouquinho falar dessa temática e também trazer as últimas reflexões, quer do Sínodo, quer desta exortação que o Papa escreveu no final do Sínodo, Cristo Vivo, não é? E as implicações que todo esse trabalho, toda essa dinâmica tem na Pastoral das Vocações. Portanto, essa é a primeira realização. A segunda foi a produção e a divulgação de materiais que ajudem as comunidades cristãs à oração, a uma catequese vocacional, ao encontro com as famílias, a um tempo de oração, a um tempo de reflexão e de meditação. Portanto, desde há vários anos que é trabalho da Comissão Episcopal pedir a diferentes dioceses do nosso país que construam esses materiais. E isso tem sido um trabalho e um esforço muito interessante, porque cada diocese depois prepara-os de maneira diferente, e esse é também um objetivo de coordenação pastoral, não é? Portanto, uma diocese que prepara, mas tendo em conta todas as dioceses. E sentir isso, que a oração feita numa diocese como Braga ou como Porto é a oração que uma diocese como Algarve ou Beja também nessa semana fazem, com as mesmas palavras, com os mesmos textos, com os mesmos símbolos, e isso é muito, muito interessante. E, naturalmente, toda esta informação e divulgação que vamos fazendo dos materiais, que é muito importante. Mas são essas duas grandes realizações a nível nacional que a Comissão Episcopal realiza, quer este encontro de formação, quer também a produção e a divulgação dos materiais. O Padre Alfredo referenciou aí a família. De facto, nesta questão da vocação, o apoio, a integração, a comunhão da família em todo o processo é importante? Sim, claro que nós hoje experimentamos, digamos assim, muitas fragilidades na família, não é? O drama de famílias separadas, o drama de famílias que o pai trabalha num sítio, a mãe trabalha noutro e os filhos estudam noutro lugar. Portanto, toda essa complexidade social própria do nosso país e da nossa condição, experimentamos isso. Mas, sem dúvida nenhuma, a família continua a ser, para o bem e para o mal, aquilo que nos marca profundamente. E também na dimensão vocacional, a família é importante. E nós temos essa experiência, não raras vezes, até de famílias cristãs, mas famílias que não são muito empenhadas e muito comprometidas com a paróquia ou com uma comunidade cristã, mas onde surge uma vocação. Portanto, isso é um sinal também muito importante e que é fundamental sabermos ler, não é? Também não podemos ir procurar vocações apenas àquelas famílias tradicionais e impecáveis, não é? Que vão todos os domingos à missa, que cumprem todas as suas obrigações com a paróquia. Não. A vocação surge onde muitas vezes nós não esperamos e precisamos de dar atenção a isso. Claro que valorizar e acompanhar as famílias, fazer com que as famílias também tenham essa consciência vocacional nos filhos e promovam e motivem e expevitem de alguma forma, não é? E que não cortem muitas vezes, digamos assim, essa chamada ou esse desejo vocacional que os filhos possam manifestar, não é? Que tenham verdadeiramente sentido de responsabilidade e que possam acompanhar e orientar. Antigamente era muito fácil quando alguém, nomeadamente um rapaz, se sentia o chamamento para o sacerdócio, era facilmente aceitável pela família.
Hoje, às vezes, parece que não é bem assim. Isto tem algum quê de real, Padre? Sim, a nossa estrutura eclesial no nosso país mudou bastante, não é? Nas últimas décadas, não é? E passamos de uma estrutura muito tradicionalista e muito tradicional para uma estrutura um pouco mais abrangente, eu chamaria assim, não é? Em que muitas vezes os jovens fazem a experiência de fé, não na comunidade cristã que os batizou e que lhes celebrou a primeira comunhão, não é? Mas fazem a experiência de fé num acampamento de jovens, num encontro missionário, muitas vezes, e hoje em dia, graças a Deus, também no ambiente universitário. Há muitos colegas a trabalhar de uma forma muito autêntica e verdadeira na pastoral do ensino superior. Portanto, e isso também é essa mudança que importa nós valorizarmos e também percebermos, não é? Estas semanas são importantes porque podem também ajudar a recolocar, diria eu, a pastoral vocacional nos seios das comunidades, alertá-las para a sua existência. Eu costumo distinguir, e os estudiosos destas questões distinguem isso. Portanto, toda a pastoral da Igreja deve ser vocacional, ou seja, deve sempre convocar os batizados para um encontro, para o seu compromisso, a sua missão. E dentro dessa pastoral vocacional devemos privilegiar ou dar atenção à pastoral das vocações, não é? Chamar pessoas concretamente para o ministério e o desempenho de algumas funções e de algumas missões na vida da Igreja. Claro que há uma semana que, digamos assim, que o tema está mais no coração, mas obviamente este deve ser um trabalho de todo o ano pastoral, não é? E exatamente os materiais promovem isso, não é? Que ao longo do ano, nas catequeses, no encontro com os jovens, o tema vá aparecendo. Portanto, seria errado, digamos assim, pensar nas semanas de oração pelas vocações como é exatamente um estanque e aquele momento em que vai resolver tudo, não. Portanto, como eu dizia, o processo vocacional é complexo, mas é um todo e nós não podemos separar para depois poder ir procurar aí o fruto. Tem que ser um trabalho abrangente e de todo o ano pastoral. É também importante que os jovens, e não só, entendam que quando se fala de vocação não se está só a pensar ou no sacerdócio ou noutra vocação, mas pode ser o matrimónio, pode ser as outras vocações que estão inseridas também e que também são a Igreja. Sim, esta semana é especialmente dedicada à vocação consagrada, não é? Portanto, a edição número 56 destas semanas exatamente corresponde ao período do pós-concílio, que de facto o abandono de alguns sacerdotes até o decréscimo das vocações exigiu este trabalho. Claro que complementam-se e completam-se, não é? Claro que se nós tivermos vocações à vida matrimonial, vocações à vida laical, as vocações de especial consagração, os sacerdotes, os religiosos, os missionários, também aparecerão. Mas esta semana é específica para essa vocação à vida consagrada. Muito bem. Que surjam então muitas vocações. Padre, no final desta nossa conversa, que mensagem deixaria lá para casa? Uma mensagem de esperança. Penso que isso que é importante. E também, como eu costumo dizer, nós só seremos dignos de novas vocações se soubermos cuidar das que já temos, não é? E cada um de nós foi marcado pelo testemunho de um sacerdote, pelo testemunho de uma religiosa, pelo testemunho de um missionário. E promover novas vocações significa nós estarmos gratos àquelas vocações que nos precederam. E eu penso que é essa palavra de esperança e também de gratidão que importa nós sempre sublinharmos neste trabalho da pastoral das vocações. Porque, naturalmente, em cada um de nós há sempre o desejo de dar continuidade ao trabalho de alguém. E penso que essa é a origem do chamamento de Jesus aos discípulos, não é? Chamou-os para que eles dessem continuidade ao trabalho que ele inaugurou. E hoje em dia a pastoral das vocações se esquece as vocações que estão antes, também não vai ser digna de receber novas vocações. Claro que há pessoas que podem desejar uma vocação completamente diferente e, digamos assim,
criada numa espécie de tubo de ensaio, mas isso é um erro pensarmos assim, não é? Deus não age, Deus não atua assim, não é? A vocação de cada um é um mistério comunitário, não é? E nenhum de nós é uma ilha que se possa, digamos assim, bastar a si mesmo. E penso que esse complemento de esperança, mas também de gratidão por aquilo que outros já fizeram, que é a grande mensagem que podíamos deixar para esta semana. Padre, muito obrigada por ter Obrigado vindo. pelo convite. Falámos assim de vocações, desta 56ª semana de oração pelas vocações. De facto, não é só nesta semana que o temos que fazer, será por todo o ano, por todo o tempo, mas se não conseguir sempre, pelo menos que se o fizer nesta semana de uma forma mais intensa, talvez possamos ser também melhor escutados. Até amanhã, fique bem. Estamos em sua casa, estamos no seu coração. Somos Ângelos TV, a televisão católica portuguesa.